Bom dia a todos e todas. Hoje é dia 27 de julho de 2022, são 9 horas e 30 minutos. Eu sou o Paulo Roberto Binatti, biólogo e entomologista no Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública. A gente vai dar início ao 14º ciclo de atualização em zoonose e saúde pública. E a gente sabe, devido ao isolamento social por causa da pandemia aí do Covid-19, então esse evento está sendo realizado e transmitido pelo canal oficial da faculdade no YouTube. Esse 14º ciclo de atualização em zoonose é uma parceria desde 2008 entre o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública e o Centro de Controle de Zoonose, que agora é DVZ, né, Divisão de Vigilância e Zoonose, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Esse ciclo, tradicionalmente, ele é realizado sempre na última quarta-feira de cada mês. E hoje será realizada, então, a 5ª palestra desse ciclo de 2022. A comissão organizadora desse evento é formada por mim, pelo professor Delcio Natal, que é aposentado do Departamento de Epidemiologia, e pelos colegas Gladson Costa, biólogo e analista em saúde da Divisão de Vigilância e Zoonose, Marcos Velta, educador em saúde pública, divisão também de Vigilância e Zoonose, DVZ, e a Regina Célia Gentil, analista em saúde, bióloga e da Divisão de Vigilância e Zoonose da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, gostaríamos de agradecer à Comissão de Cultura e Extensão Universitária, CSEX, da Faculdade de Saúde Pública, e a Divisão de Produção Digital, Tecnologia e Informação da FSP, todo o apoio para a realização desse evento. E antes de dar início às palestras de hoje, informamos que as palestras do mês de agosto, dia 31, elas serão apresentadas na mesma plataforma e o tema será sobre esporotricose humana e animal. Um aviso importante aos palestrantes, aos participantes, que quiserem certificado dessas palestras, precisam solicitar no link que está disponível na página do YouTube da faculdade. Então, é só preencher a ficha com o nome completo, a instituição e o e-mail, e esse link ficará disponível das 9h30 até as 12 horas. Então, quem não solicitar esse certificado por e-mail, não vai receber o certificado, pessoal. Então, portanto, façam a inscrição. Aviso aos participantes que as perguntas sobre as palestras poderão ser feitas pelo chat e, no final, serão respondidas pelos palestrantes. A primeira palestra de hoje será sobre o projeto Arbocontrol e o fortalecimento da vigilância das arboviroses, com o professor Dr. Jonas Lotufo Brandt de Carvalho, que ele é professor da Universidade de Brasília. A segunda palestra será sobre avaliação do sistema de vigilância, modelo lógico e indicadores para o monitoramento da vigilância das arboviroses, com a doutora Marcela Santos Lopes, analista em epidemiologia pela Fundação Empreendimento Científico e Tecnológico da UNB, Universidade de Brasília. E a terceira palestra será sobre CIS-Vetor, né? Uma nova proposta de sistema de informação para vigilância e vetores e fatores de riscos ambientais, com mestrando Rogério Caminé, professor do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Então, é importante ressaltar que esses temas que serão discutidos hoje, sobre a vigilância, controle, uma nova proposta do sistema de informação para a vigilância de vetores e fatores de risco ambientais, são temas muito importantes, né, do ponto de vista de saúde pública. Então, eu espero a gente ter um ótimo aproveitamento, um debate importante aí com os palestrantes. Como eu disse, cada palestrante terá 40 minutos, né, com exceção do professor Jonas, que vai fazer uma abertura de 10 minutos sobre o projeto. Então, Dr. Jonas Lotufo Brandt Carvalho, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina, tem um mestrado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, doutorado em Saúde Coletiva também pela Unesp, e especialização em processos educacionais em saúde, com ênfase na preceptoria do PRS, Sociedade de Discentes de Senhoras do Hospital Sírio-Libanês, tem especialização em gestão em saúde, atualmente
é voluntário da Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo e professor adjunto da Universidade de Brasília, coordenador da Sala Situação da Universidade. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em vigilância e saúde, epidemiologia de campo, recursos humanos, em saúde. Tem vários projetos de pesquisa, tem capítulos de livros, artigos publicados em revistas científicas e congressos. Professor Jonas, então, muito obrigado por aceitar o convite em nome da comissão organizadora e boa apresentação para você. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo o convite. Professor Paulo, é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao pessoal da USP, da Faculdade de Saúde Pública e ao CCZ de São Paulo. São equipes que, como o senhor mesmo me apresentou, eu sou aí do interior de São Paulo, então tenho um carinho muito grande aí pela experiência de trabalho conjunto com essas instituições, no período que eu estava no interior de São Paulo. Eu vou tentar ser bem objetivo, porque eu acho que o recheio do que a gente vai comentar vai ser apresentado pela professora Marcela e pelo professor Rogério, mas eu vou contar um pouquinho o contexto desse projeto. Esse projeto surgiu como consequência da microcefalia, o cenário da epidemia, no final, a pandemia de microcefalia que nós vivenciamos gerou a necessidade de se investir em saúde no momento em que o Brasil ainda tinha muito claro essa relação entre independência, ciência e desenvolvimento do país. A gente precisa resgatar essa questão estratégica da ciência nesse momento, mas esse projeto teve lastro nesse contexto político. Bom, o que é importante a gente entender desse projeto? Então, a base está nesse contexto do incentivo a novas pesquisas e inovação tecnológica para resposta a um evento novo de saúde pública. Nós não tínhamos a Zika, não tínhamos a microcefalia, não tínhamos a Guillain-Barré gerada por ela. Então, tudo isso traz aí a necessidade de fortalecer e integrar as vigilâncias epidemiológica e entomológica. Então, qual foi o ciclo que nós trabalhamos? Um ciclo de buscar evidências científicas disponíveis, então, através da revisão sistemática da literatura, a avaliação de sistemas de informação e de vigilância, a integração no desenvolvimento de um aplicativo, de um novo modelo de vigilância para tomada de decisão e um painel para disseminação da informação para tomada de decisão. Então, para isso, a gente tem uma série de ações que estão vinculadas internamente à pesquisa, mas também uma série de ações que estão vinculadas à mobilização de novas regulamentações, normas e liderança de secretarias municipais e estaduais para que a gente possa efetivamente conseguir enfrentar as arboviroses de uma maneira mais eficiente. Hoje, a gente vem quase que documentando a perda dessa batalha, ano após ano. Então, os objetivos do projeto, como eu já comentei, envolviam a revisão de literatura, avaliação de sistemas de vigilância, desenvolver um sistema de informação para esse sistema, desenvolver um aplicativo de campo, realizar um piloto e desenvolver um painel de monitoramento. Então, basicamente, aqui os resultados envolveram basicamente as mesmas funções, mas a gente conseguiu trabalhar isso de uma maneira mais integrada. O Rogério vai apresentar um pouco sobre isso e a Marcela também vai apresentar resultados. O que é importante a gente contextualizar para que todos entendam, acredito que a maioria é de secretaria municipal, atua no território, então tem muito claro isso, talvez esteja repetindo coisas óbvias, mas os municípios precisam de ferramentas que apoiem o controle vetorial. Os estados precisam de ferramentas para gestão e acompanhamento dessas necessidades de apoio aos municípios. E o governo federal precisa de uma ferramenta para acompanhar essas ações. E precisa que o processo de trabalho, essas regras de negócio precisam ser atualizadas de tempo em tempo, ou seja, a gente precisa avançar e trazer tecnologia nova, mas isso precisa ser muito rapidamente incorporado no sistema. Então, esse é um contexto importante que a gente tem que entender. Mas a gente tem que entender também que o trabalho, no caso do controle vetorial, a unidade de atuação nossa é o território. Ela não é como na maioria das doenças, enfim, da maioria dos sistemas de informação de saúde, em que a unidade é o paciente. A nossa unidade é o território. Então, ela começa nesse planejamento do território. O agente precisa contribuir mais com o uso dessa ferramenta no campo dele. Ele precisa que essa ferramenta ajude ele. Mas a gente precisa que essa qualidade da informação seja otimizada. Hoje, a qualidade e a velocidade na geração dessa informação é muito baixa. Então, a gente, em geral, coleta o dado com o mosquito e define as ações com o filho ou neto dele. Então, assim, como é que a gente consegue otimizar esse tempo para que a gente consiga coletar informação do território hoje e atuar amanhã com essas informações para tomada de decisão?
E a gente precisa de um sistema, nesse contexto de que as normas têm que ser atualizadas, o processo é dinâmico, a gente precisa de um sistema que seja flexível. A maioria dos sistemas atualmente demoram muito para ser atualizados, porque eles não estão na área técnica, eles estão numa área terceirizada do DataSUS, que precisa subcontratar essa empresa para poder atualizar, e isso demora muito, muitas vezes. Então, a gente precisa ser capaz de criar formulários, relatórios, mapas, indicadores muito mais rápido, sem a necessidade de que eu tenha que alterar o software inteiro, contratar uma empresa para fazer isso. Então, precisamos de um sistema que seja flexível. E esse é um dos atributos que a Marcela vai falar durante a avaliação dela. E um contexto que eu acho que talvez seja o mais interessante e relevante desse debate é a gente imaginar que um sistema de informação, ele nada mais é do que uma estrutura que organiza os processos de trabalho. A gente tem que entender, muitas vezes, que o contexto em que a gente vivencia hoje, da maioria dos sistemas de informação, é um sistema em que eu coleto o dado no município, levo para um lugar para digitar e esse dado é enviado para o Ministério. Ele não é trabalhado, ele não sofre um ciclo para que ele seja um sistema de informação. Então, ele basicamente é um sistema de envio de dados para o Ministério da Saúde. Um sistema de informação, ele envolve essa definição clara de objetivos de cada instituição envolvida para que a gente possa, entendendo quem são essas pessoas que atuam nesse processo, usar um sistema computacional que vai articular essas coisas, então elas vão estar encaixadas. Não pode ser um sistema em que eu defino do nível ministerial ou dentro de uma equipe de TI o que um agente de saúde vai fazer, sem uma integração muito grande disso. Por quê? Porque o sistema de informação ele funciona com computador e sem computador. Aquela ligação que a vigilância epidemiológica faz para a vigilância entomológica para avisar de um caso é um sistema de informação não estruturado por um software, mas ele precisa justamente que os softwares venham ajudar a organizar essas relações e não forçar as relações a se estabelecerem dentro do software, como se o software definisse fosse mais importante do que as relações. As relações são mais importantes. O que o software precisa fazer é ajudar nesses processos. Então, é nisso que nós começamos a atuar no Cisvetor, ou seja, tentar pensar que nós estabelecemos diretrizes, que a gente consegue gerenciar essa demanda, que esse gerenciamento vai gerar ordem de serviços, vai monitorar as atividades de campo, mas vai permitir uma questão muito importante, que é a inteligência vetorial, ou seja, nós vamos ter inteligência para o controle de vetores, para que a gente possa enfrentar esse problema com inteligência. E não hoje com processos que muitas vezes o ator não sabe nem por que está fazendo aquele trabalho, porque ele está fazendo porque mandaram, porque se ele não enviar o dado, ele não consegue receber recurso. Então, esse aqui é um pouquinho do sistema de informação que o Rogério vai tratar e que a Marcela justamente vai mostrar o porquê que nós avaliamos tudo isso para poder direcionar essas atividades de desenvolvimento. Então, aqui uma série de funções que nós trabalhamos no sistema de informação. Esse é o primeiro ciclo de desenvolvimento do sistema, então, um aplicativo para coleta de dados, uma estrutura de segurança para que a gente possa cadastrar os usuários e garantir segurança de informação, uma estrutura de integração dos sistemas, por quê? Porque muitos municípios e estados já utilizam outros sistemas, então o sistema tem que ser capaz de integrar com outros sistemas de informação, e os formulários que a gente utiliza nas atividades de rotina do enfrentamento do Aedes. Né? Num segundo momento, nós trabalhamos muito com as demandas. Né? A maioria das secretarias tem a lógica do 156, ou enfim, o número que as pessoas ligam para reclamar e pedir demandas para a secretaria. E isso muitas vezes não tem entrada num processo de trabalho, não é reconhecido como atividade, mas ela pesa muito na nossa rotina do município. Então, o sistema tem que ser capaz de registrar isso e documentar isso, para que a gente não perca essas reclamações, que em geral são eventos sentinela para problemas maiores, ou seja, são eventos que eu tenho que detectar porque eles são eventos mais críticos e que me permitem antecipar problemas maiores na minha comunidade. E um módulo de planejamento, ou seja, eu preciso entender o meu território, então o sistema tem que ser todo georreferenciado e garantir que eu consiga ter dados entomológicos, né, que eu consiga planejar as minhas atividades, e ainda um terceiro ciclo que a gente ainda não trabalhou, mas que a gente espera trabalhar no futuro, que envolve a questão de gestão de materiais e a comunicação entre a equipe utilizando o próprio sistema para que a gente possa garantir essa interoperabilidade, além das rotas de atendimento, ou seja, quase que integrar as atividades de demanda com um direcionamento bom, planejar essa atividade de demanda para que ela se encaixe mais fácil dentro da rotina de atendimento do supervisor ou daquele agente naquele território, para que isso não gere queda da produtividade, quer dizer, que ele consiga manter um ritmo de trabalho. Bom, eu vou deixando por aqui, esse é o símbolo do Cisvetor, ou seja, a ideia básica que a gente tem é que esse primeiro sistema ele é focado no Aedes aegypti, mas a gente espera que o sistema, como ele é flexível, e esse foi um dos preceitos básicos,
que a gente possa ir incorporando outros vetores e outros fatores de risco ambiental dentro do sistema. Por quê? Porque o agente é o mesmo. É o mesmo agente que vai na casa ver o Aedes, mas é o mesmo agente que vai na casa ver o rato, é o mesmo agente que vai na casa orientar sobre outros problemas ambientais. Então, o sistema tem que ser capaz de permitir que esse agente, ao visitar uma residência, ele olhe o todo daquele processo. Então, a gente já começou a trabalhar com o módulo do barbeiro, né, para os triatomíneos. Então, a gente espera com o futuro poder incorporar, como, por exemplo, os carrapatos ou mesmo os flebotomíneos, para que a gente possa ter uma vigilância integrada na área ambiental, né, e que a gente possa gerar informação mais rápido para a tomada de decisão. É isso, e a gente fica aí junto, vamos ver o trabalho detalhado pela Marcela e pelo Rogério, para que a gente possa fazer um debate aí no final. Obrigado. Sr. Jonas, muito obrigado aí pela exposição. Agora, dando continuidade, a professora Marcela então, vai falar sobre a avaliação do sistema de vigilância, modelo lógico e indicadores para monitoramento da vigilância das arboviroses. A professora Marcela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco, tem mestrado acadêmico e doutorado em Saúde Pública pelo Instituto Ageu Magalhães, Amazonas. Atualmente trabalha como analista em epidemiologia pela Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos da Universidade de Brasília, é coordenadora técnica da Sala de Situação de Saúde da Universidade de Brasília, tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia, vigilância em saúde, tecnologias de saúde e avaliação de programas tecnologias em saúde. Também possui vários artigos publicados em revistas científicas e em congressos. Doutora Marcela, muito obrigado por aceitar o convite e desejamos boa apresentação. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. E eu vou estar comentando um pouquinho do trabalho que foi desenvolvido durante os últimos anos nesse projeto que o Jonas já iniciou a apresentação. Como o professor falou, eu sou Marcela, sou epidemiologista desse projeto, e uma das metas desse projeto era realizar essa avaliação, que, como o Jonas comentou, nada mais é dar subsídio para entender como o sistema está implementado hoje e como a gente consegue melhorar ele para fazer um sistema mais adequado e mais direcionado às nossas necessidades. Para isso, o objetivo primordial da área que eu trabalhei mais diretamente foi avaliar os sistemas de vigilância epidemiológica da dengue, da chikungunya e da zika, bem como o sistema entomológico do Aedes como um todo, quanto à sua eficácia, eficiência e ainda propor recomendações em âmbito nacional para que, possivelmente, essas recomendações pudessem ser alocadas nessa estrutura de sistema que o Rogério vai comentar mais à frente. Só trazendo um pouquinho da contextualização, né, da metodologia que foi utilizada, a avaliação ela tomou como parte do estudo o Brasil de uma forma completa. Foram analisados os períodos de 2010 a 2018, porém a chikungunya e a zika, como foram doenças que surgiram durante esse período, né, no Brasil, foram avaliados a partir de 2015 para a chikungunya e 2016 para a zika. Esse foi um projeto observacional, descritivo, a gente utilizou uma ferramenta do CDC como parâmetro para fazer a avaliação dos atributos que serão comentados, e utilizamos dados secundários, evidências científicas, normativas, guias e a própria base de dados nacionais para verificar como que esse sistema se comportava ao longo desse período. Trazendo de forma mais sucinta o nosso trabalho, a gente avaliou alguns atributos, por exemplo, a qualidade, a oportunidade, a representatividade, e dentro de cada atributo a gente avaliou indicadores específicos que poderiam nos dar uma ideia de como estava de fato organizado os sistemas. É claro que para os sistemas de chikungunya e de zika, como eram sistemas extremamente recentes, né, no ponto de vista de tempo, alguns desses atributos não puderam ser avaliados pela quantidade de dados ou mesmo pela falta de período para essa análise, porque encerramos em 2018,
mas a gente tentou avaliar de forma mais robusta possível. Então, por exemplo, na qualidade a gente avaliou 3 indicadores, que são a completitude, a consistência e a validade. Desses, a completitude e a consistência foram avaliados em todos os sistemas. A validade foi possível só no da dengue, então a gente fez essas relações de validade. A oportunidade a gente se deteve na parte de notificação, tanto geral, dos casos gerais, quanto na notificação de óbitos, porque eles desempenham aí períodos diferentes, né, de tempo para a realização. A oportunidade de investigação, de coleta, de digitação e de encerramento. Entender como esses sistemas estão se organizando no quesito da temporalidade, né? Saber se esses dados estão chegando de forma oportuna para análise e tomada de decisão. Como o Jonas falou, às vezes a gente está tomando a decisão lá na segunda, terceira geração já, porque os dados estão chegando atrasados. E na representatividade a gente utilizou a questão da tríade epidemiológica, né, de tempo, pessoa e lugar, analisando essas características de todos os sistemas para verificar se isso estava de acordo com a história natural da doença, de cada uma das doenças. Além disso, a gente avaliou a simplicidade, a flexibilidade e a estabilidade. A simplicidade ela foi avaliada de uma forma mais contundente, eu vou explicar como a gente avaliou, e ela serviu também de base para a gente desenvolver outros produtos em cima disso, dessa avaliação. A flexibilidade, a gente utilizou análise de regularidade de publicação e regularidade de atualização de materiais. Ela foi mais direcionada à dengue, uma vez que os outros eles estavam ainda em processo de implantação, né? Então não teria como verificar essa flexibilidade num período tão curto. E a estabilidade do sistema também a gente avaliou através da regularidade da oportunidade de digitação entre os períodos epidêmicos, né, com relação à ocorrência da dengue. Então, trazendo um pouco do que a gente achou nessa avaliação. Quando a gente fala da dengue, especificamente, a gente observou que a qualidade, de forma geral, fazendo uma média entre os 3 indicadores, ela teve uma qualidade ruim, com classificação ruim. E a gente observou uma piora nos períodos de entrada aí das doenças novas, chikungunya e zika. Isso possivelmente é um reflexo de um sistema que não é tão flexível, por conta dessa dificuldade de adentrar outras doenças, outras características em meio a uma situação de emergência, como a gente estava vivendo naquele momento. Então, essa qualidade, ela precisa perdurar durante todo o período de tempo, uma vez que a gente tem classificações, por exemplo, de completitude, que elas decaíram de forma bastante drástica no período de 2016 e 2017, que foram os períodos posteriores à introdução da chikungunya e da zika. Com relação à oportunidade, a gente percebeu que em todas as características de oportunidade avaliadas, afora a oportunidade de investigação, todas não foram aceitáveis. Então, todas elas ocorreram após o tempo previsto. Então, temos tempo de notificação de 7 dias, para óbito 24 horas. Tudo isso ocorria com bastante atraso na avaliação que a gente fez durante todo esse período para os 3 sistemas sistemas epidemiológicos e do Aedes também, que a gente avaliou com relação a tempo de implementação de armadilhas, por exemplo, e a retirada das armadilhas, a gente percebeu um atraso muito grande nessa retirada das armadilhas para fazer a análise. E aí, comentando um pouco sobre a avaliação de oportunidade de investigação, essa que chamou bastante atenção, foi o único indicador de oportunidade que teve uma característica aceitável durante a classificação. E a gente tentou entender o que de fato estava acontecendo nesse contexto, e o que a gente percebeu é que a grande maioria, mais de 90% dos registros do SINAM que a gente avaliou, a oportunidade de investigação, o tempo, a data da investigação, ela era exatamente a data da notificação. Então, possivelmente por algum erro ou alguma metodologia errada de
preenchimento da ficha, a gente está tendo essa informação preenchida de forma incorreta, porque a investigação ela não possibilita ser feita no momento da notificação. Você notifica para depois você investigar. A investigação é um processo muito maior, não é apenas investigar os sintomas do paciente. É a investigação em campo, é a investigação de focos, é a investigação que deve ser atrelada também com a vigilância entomológica. E isso chamou bastante atenção na avaliação. Quando a gente parte para a simplicidade, a gente observou que todos os sistemas eles são complexos. Isso não quer dizer uma característica ruim, de fato, porque a complexidade está inerente à doença que a gente está estudando. Dengue, a zika, chikungunya são doenças extremamente complexas, que elas envolvem uma gama de sistemas paralelos muito grande. Não é só o sistema de saúde que tem reflexo nesses sistemas de vigilância. Então, a gente tem vários outros sistemas complementando isso e, de fato, a simplicidade foi classificada como complexa. E uma coisa que a gente observou com bastante recorrência é a falta desse mapeamento de processo. Então, a gente tem, pelos guias e manuais, as diretrizes, diversos processos estabelecidos para a rotina ser desenvolvida naquele sistema. Entretanto, não é claro quem são os responsáveis direto por aqueles processos, qual a ordem específica, período de realização. Então, um mapeamento de processo de cada uma dessas áreas seria importante para a gente definir como melhorar essa periodicidade e garantir que as pessoas responsáveis tenham, de fato, o seu conhecimento das atividades que devem ser desempenhadas. Analisando de forma geral, a dengue, ela foi, pelos critérios que a gente avaliou dos indicadores de flexibilidade, ela foi flexível, ela comportou a entrada de um novo agravo, que no caso foi a chikungunya, que dividiu a mesma ficha de notificação durante os anos de 2016 adiante, porém com uma perda de qualidade, né, como a gente comentou na qualidade. Apesar dela conseguir fazer essa adequação na ficha e essa troca, a gente observou que nesse período de transição foi bastante danoso para o sistema. Porém, ela foi flexível ao ponto de adentrar um novo agravo ali naquele momento. Com relação à estabilidade, a gente observou que ela não tem uma boa estabilidade, ela é instável, ela tem baixa regularidade de disponibilização de informações, apesar de ser uma doença de notificação compulsória, possivelmente as fichas estão sendo preenchidas, estão sendo digitadas, mas como a gente observou na oportunidade, isso ocorre fora do tempo ideal para ser realizado e isso impacta diretamente na disponibilidade de informação, elaboração de boletins, enfim, toda essa publicação, essa comunicação dos dados que a gente precisa para a tomada de decisão. E avaliando a utilidade final, que a utilidade é baseada nos objetivos do sistema, a gente observou que no da dengue ele foi pouco útil. Avaliamos todos os objetivos do sistema e, por exemplo, uma observação que a gente fez foi da circulação viral, que é um dos objetivos do sistema da dengue, que é realizar esse monitoramento da circulação viral, dos sorotipos da dengue, porém ainda não está claro nos documentos como isso é feito, como garantir os insumos para que esse monitoramento da circulação viral seja de fato feito, e pela análise que a gente fez, a gente observou que os resultados de sorotipos que estão preenchidos no Sinan são bastante baixos, a sua frequência de preenchimento. Então, são coisas que a gente ainda precisa melhorar bastante no sistema da dengue. Passando aqui para chikungunya e a zika, a gente fazendo um retrospecto, né, do que a gente observou, a qualidade, ela teve uma qualidade regular, possivelmente ainda por ser 2 sistemas em implementação, como a gente viu, teve uma melhora em 2018, então possivelmente se fizermos a avaliação agora nos últimos anos, 2019 a 2022, desconsiderando a pandemia, que pode ter influenciado aí de forma bastante enfática
nesses sistemas, a gente pode ter visto aí uma melhora de qualidade desses sistemas de chikungunya e zika. A oportunidade, assim como da dengue, ela não foi aceitável, seguindo o mesmo critério da dengue. A gente observou esse padrão de que a oportunidade de investigação é a única que tem uma oportunidade aceitável, mas possivelmente é por erro de preenchimento. Os sistemas são complexos, necessitando também do mapeamento de processos, e aí a gente enfatiza a necessidade de estruturar um processo novo dentro de um já existente. O sistema tem que ser flexível nesse caso, e o que o Rogerinho vai comentar é essa proposta de flexibilidade. A gente precisa utilizar o sistema de arbovirose como um todo, não o sistema de dengue, o sistema de chikungunya. A gente precisa unificar esse sistema para que a gente consiga fazer adequações em tempo oportuno. Porque, por exemplo, a estabilidade foi bastante instável, a gente não tinha regularidade das informações, e isso impacta diretamente na tomada de decisão. Uma característica da utilidade para os dois sistemas, ela foi útil, considerando os objetivos que foram elencados aí, durante o período de implementação, e a gente faz a observação, né, que já vem de algum tempo, né, com relação ao local provável de infecção. Muitas vezes esse local provável de infecção ele não está preenchido de forma correta, ele é pouco preenchido, e isso impacta diretamente nas ações da vigilância entomológica, que é a parte do Aedes que a gente avaliou. Considerando o Aedes, a gente avaliou os sistemas de informação do LIRA, do CISPNCD e do SIMPR, que foi um sistema implementado durante a ocorrência da emergência. Esse sistema ele foi necessário ser implementado porque foi observado que os sistemas anteriores não tinham uma flexibilidade adequada para a implementação de novas características que eram necessárias naquele momento de epidemia da microcefalia, a entrada da chikungunya também. E a gente avaliou também a qualidade desses sistemas. Com relação à qualidade, os sistemas são considerados aceitáveis, fazendo uma ressalva que a gente não teve acesso aos dados de fichas, por exemplo, do LIRA, a gente só recebeu os dados consolidados do LIRA, que é os dados que o nível nacional recebe. Então, algumas coisas a gente não conseguiu avaliar de forma mais criteriosa nesse sentido. A oportunidade, como eu comentei, assim como os demais, ela não foi aceitável, com destaque aí para as armadilhas, que elas superavam em muito tempo recomendado para a retirada da armadilha e análise das paletas. A simplicidade também é um sistema complexo, e ainda mais no caso do Aedes, que teve esse misto de 3 sistemas de informação rodando em concomitante, onde nenhum dos 3 sistemas se conversam. Então, a gente tem dados muitas vezes repetidos em sistemas diferentes que a gente não consegue agregar de forma suficiente para a tomada de decisão. Ele foi um sistema instável durante o período, a gente avaliou a relação de disponibilidade de ACE, agente de endemia, né, e o volume de trabalho que eles têm, o quanto de território que eles precisam cobrir. A gente viu que isso é bastante assustador no Brasil como um todo. A gente fez algumas análises por estado e observou que a disponibilidade de ACE para a área de trabalho é extremamente incompleta, e isso reflete diretamente o nível da qualidade do sistema, da complexidade, da própria estabilidade desse sistema. E, por fim, a utilidade do Aedes a gente classificou como parcialmente útil, com destaque negativo para as áreas com história de transmissão. Então, as áreas que já têm aí, que é grande parte do Brasil, né, áreas de transmissão, a gente observou aí que alguns objetivos da vigilância entomológica do Aedes não foram completamente atingidos. A partir disso, dessa análise que a gente fez, a gente observou a importância da gente descrever esse sistema, como ele está sendo implementado hoje. Para a realização da simplicidade, como eu falei, ele foi um dos atributos bastante trabalhados, e a gente, para entender como esse sistema estava organizado, entender essa complexidade, a gente criou
o modelo lógico. O modelo lógico ele é uma ferramenta que a gente utiliza para avaliação de sistemas também e para organização de sistemas. O modelo lógico, idealmente, ele deve ser feito antes da implementação de um sistema de vigilância. Então, idealmente, a gente teria que pensar o sistema da chikungunya e da zika, por exemplo, descrever o que a gente precisa para esse sistema e colocar ele em prática. Só que como a gente encontrou aí um cenário de emergência, enfim, a gente não teve tempo para se preparar para isso, ou a gente não pensou que poderia passar por essa situação, assim como o Covid, que a gente vem passando, a gente não fez esse trabalho de organização do modelo lógico antes da implementação da entrada dessas doenças no Brasil. Assim como o sistema da dengue, né, que já é mais antigo dentro do Brasil, ele tem uma organização já bastante ultrapassada, né? Os últimos documentos são bastante antigos, e aí a gente percebeu a necessidade de organizar um modelo lógico para verificar quais são as atividades básicas que devem ser feitas, descrever o porquê que a gente precisa fazer isso, quais são os resultados de cada uma dessas atividades, o que eu preciso para a realização dessas atividades, porque muitas vezes a gente analisa indicadores de resultado, por exemplo, número de casos de dengue, número de óbitos de dengue, essas questões que são finalistas, né, o final do processo, e vê que a situação não está boa. Mas por que ela não está boa? Qual é o processo que deriva isso? Aonde é que está, de fato, o problema? E, a partir disso, a gente criou um modelo lógico. Eu não vou mostrar o modelo lógico de forma completa, porque ele ficou bastante amplo, mas eu vou mostrar a ideia de como a gente elaborou isso e, a partir desse modelo lógico, como a gente conseguiu construir indicadores para monitorar a realização de cada uma dessas atividades. O modelo lógico sugerido, ele foi dividido em 6 componentes, ele não está exatamente na organização do CISPNCD, que era o primeiro documento regulatório lá do início, né? Mas a gente propôs esses 6 componentes, que é a vigilância epidemiológica, a entomológica, a sanitária e ambiental, a parte de gestão, as ações integradas de capacitação e educação em saúde e a parte de assistência à saúde. Dentro de cada componente, a gente definiu essas outras categorias aqui. São subcomponentes, atividades, insumos, metas, produtos, resultados, impacto e o amparo legal, né, da onde está justificada a realização dessas atividades. Mostrando como ele ficou, isso daqui é uma parte dele, é uma parte, inclusive, da vigilância epidemiológica, do componente da vigilância epidemiológica. Ele é muito mais extenso que isso. Então, exemplificando, esse é um pedaço do componente de vigilância epidemiológica que a gente definiu como um subcomponente, o monitoramento e análise, que é uma grande área de extrema necessidade dentro da vigilância epidemiológica. Dentro desse subcomponente, a gente tem algumas atividades que elas precisam ser desempenhadas para poder fazer essa realização do monitoramento e análise. Por exemplo, investigar os casos, investigar os óbitos, consolidar os dados. Então, a gente precisa realizar algumas atividades para complementação dessa sub-área. Para cada atividade dessa, a gente precisa de insumos necessários. Então, por exemplo, para investigar o caso, eu preciso de um transporte para ir até a residência, verificar se tem foco, se teve mais algum caso nas redondezas. Eu preciso ter acesso ao banco de dados atualizados, eu preciso de um telefone, um computador, internet para poder fazer o contato com esse caso e fazer essa investigação. Preciso de profissionais capacitados. E para investigar o caso, no final da investigação, eu vou ter como um produto final, que é a detecção dos locais prováveis de infecção, a realização da busca ativa e da busca de reservatórios. Então, eu tenho 3 produtos, grandes produtos, para cada caso que eu for investigar. Isso, no final, resulta no encaminhamento para a equipe de controle vetorial. Então, essa interação entre a vigilância epidemiológica e a vigilância de controle vetorial é imprescindível. Ela é parte subjacente do sistema de vigilância.
como a gente pode ver, é um sistema complexo, ele depende de pelo menos dois entes diferentes trabalhando em conjunto. E o que a gente observou, na verdade, é que não existe um detalhamento ou um mapeamento de processo que nos mostre como é feita essa interação entre as vigilâncias epidemiológicas e entomológicas, que a gente tentou adaptar um pouco dentro desse sistema que o Rogério vai comentar mais à frente. A gente observou que muitas vezes o contato feito era por um grupo do WhatsApp ou por contato pessoal. Às vezes a pessoa que é da vigilância epidemiológica tem um contato, tem um amigo que é lá da vigilância entomológica e avisa, teve um caso em algum lugar assim, dá uma olhada lá como é que está. E a gente não tem isso mapeado e organizado de forma bastante clara para as pessoas envolvidas. E aí, ao final de tudo, o impacto disso é atingir o objetivo de fato do sistema, né? Evitar a ocorrência de novos casos de óbitos, prevenir e controlar processos epidêmicos e diminuir a incidência. A gente tem também as metas realizadas por essa atividade. Então, segundo os manuais e diretrizes, a gente tem, para períodos epidêmicos, ali deve ser investigado 100% dos casos notificados. Então, a gente precisa acompanhar essa meta também. E aqui o amparo legal que foi retirado das diretrizes e da portaria. Então, essa é uma estrutura que a gente utilizou para o modelo lógico. A partir do modelo lógico, a gente conseguiu mapear processos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um mapeamento geral do que acontece com um paciente suspeito, e ele obedece à linguagem BPMN, é uma linguagem de mapeamento de processos pactuada. Então, o que ela diz? Cada quadradinho desse é uma atividade, cada linha dessa é uma pessoa, uma equipe responsável. Então, a gente tem uma assistência, tem o laboratório, tem a vigilância, e isso pode ser detalhado em nível bastante micro para a realização das atividades. Então, de forma bastante macro, esse daqui é um mapeamento macro que a gente fez. O paciente ele é acolhido na assistência, notificado, faz a realização dos exames, essa notificação segue o fluxo da informação, que é um outro fluxo, um outro mapeamento desse que a gente realizou. O exame ele vai para o laboratório, segue o fluxo laboratorial, que é um outro mapeamento que a gente realizou, e aí o fluxo da informação ele vai para a tomada de decisão, isso de forma bastante simples. Esse daqui é um mais detalhado, que é relacionado a receber o material, né? Fazer o processamento laboratorial. Então, ele segue esse caminho da assistência, laboratório, e vai para o laboratório de referência, se for necessário. Esse outro é um ainda mais detalhado, que é o de informação. Informação, ele recobre toda a parte da atenção primária, assistência ao serviço de vigilância local, vigilância epidemiológica distrital municipal, vigilância estadual e o próprio Ministério da Saúde, que precisa ter acesso. Então, isso tudo aqui é um processo que está desenhado no modelo lógico, que a gente fez um mapeamento de processo e que precisa ser implementado e ser monitorado. Para monitoramento dessa rede toda, de toda essa estrutura, a gente conseguiu implementar indicadores de monitoramento. Então, por exemplo, na própria vigilância, quando a gente está tratando do componente vigilância epidemiológica, a gente pensou lá naquele primeiro subcomponente, que é o monitoramento e análise, e pensou na primeira atividade, que é a investigação do caso, que a gente citou lá no começo. Para essa investigação do caso, a gente elencou indicadores de estrutura, processo e resultado. Porque não adianta a gente monitorar o resultado. A gente vai saber só em que situação estamos, mas não vai saber onde é que está o problema. Então, a gente elencou, por exemplo, alguns indicadores de estrutura. Por exemplo, o número de recursos humanos disponíveis e treinados. Será que a gente tem recursos humanos suficientes para investigar todos os casos em período epidêmico? Por que não está sendo investigado esses casos? Por que a data de investigação, que a gente viu lá, a oportunidade de investigação, estava dando oportuno, mas a gente viu que estava com dados errados? Será que esses
recursos humanos eles estão sendo treinados? Será que eles estão disponíveis? Outra coisa importante, na parte de estrutura, a disponibilidade de veículos para ir até a área para fazer a investigação. Será que esses veículos a gente tem disponibilidade? Será que eles estão sendo feitos vistorias? Será que eles estão funcionais? Porque às vezes a gente tem veículos, mas os veículos não estão funcionais, ou às vezes a gente não consegue monitorar, por exemplo, o suprimento para os veículos. Gasolina. Como que a gente monitora isso dentro do nosso sistema de vigilância? Percebam que isso impacta diretamente no resultado, que é a detecção dos locais prováveis de infecção, a realização da busca ativa, a busca de reservatórios, a interação com a vigilância epidemiológica. E, além disso, a gente tem os indicadores de processo, que aí, por exemplo, o número de casos investigados, né? Como é que a gente está fazendo esse processo? Tá dando para fazer? A gente está conseguindo atingir os 100%? Oportunidade de investigação, acompanhar esse dado da oportunidade, ele está ok, ele está sendo feito em atraso, por que ele está sendo feito em atraso? E elaboração de POPs, né? POPs são tutoriais, procedimentos operacionais padrão para investigação de casos, para que a gente consiga fazer essa atividade de forma sistemática e contínua, e que mesmo que um profissional precise sair, outro profissional que entre no lugar, ele consegue pegar a mesma atividade, seguindo o mesmo processo, que é aquele mapeamento, e realizar essa atividade com a mesma qualidade, com o mesmo período de tempo necessário. Então, percebam que a gente fez essa avaliação no sentido de avaliar, construir a lógica do sistema, com a construção de mapeamento também, regulamentando quem são os responsáveis de cada atividade, e a partir disso a gente consegue monitorar como isso está sendo feito. Essa foi basicamente a estrutura que a gente utilizou nessa primeira parte do projeto, para entender como o sistema estava e o que ele precisava melhorar para poder dar subsídio para a parte da execução do sistema de informação. Junto com os indicadores, a gente construiu, né, a fórmula de cálculo, a fonte dos dados, se tem meta ou não tem meta, para cada um desses indicadores. E nessa primeira parte do projeto foi essa parte de subsídio para a construção da próxima parte, que o Rogerinho vai se adentrar melhor. Eu queria agradecer e a gente aguarda aí ao final para discutir. Professora Marcela, muito obrigado pela sua excelente exposição. E, dando continuidade, então, da terceira palestra sobre Sysvetor, né, uma nova proposta de sistema de informação para a vigilância de vetores e fatores de riscos ambientais, com o professor Rogério Caminé. Professor Rogério, muito obrigado também pela aceitar o convite e participar do nosso evento, e desejamos uma boa palestra. Muito obrigado, professor Paulo. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, um prazer também a gente estar compartilhando conhecimento aí em busca de soluções para combater as arboviroses, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Professor Rogério é graduado em Tecnologia e Processamento de Dados pelo Instituto de Tecnologia da Amazônia, possui mestrado e especialização em desenvolvimento de sistema em software livre pela Universidade Católica de Brasília, pós-graduação MBA em Administração de Empresas e Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, tem especialização em desenvolvimento de sistema de software livre pela Universidade Católica de Brasília, também tem especialização em Administração de Empresas e Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente é professor de ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, tem experiência na área de engenharia de software, com ênfase em desenvolvimento de aplicação na plataforma Java, modelagem de software, orientada, né, a objetos do UML, métodos ágeis para desenvolvimento de software. Tem capítulo de livro publicado e também tem resumo de trabalhos em congressos. Professor Rogério, muito obrigado. Boa apresentação. Muito obrigado, professor. Ok. Bom, então vamos conversar aqui um pouquinho sobre, né, a nossa solução, o Sysvetor, né, que é um sistema de informação para gerar essa informação efetiva para a tomada de decisões no combate de vetores. Okay?
Então, essa aqui é a nossa agenda de hoje para essa palestra, né? Então, vamos falar sobre esse contexto, né? Como é que nós pensamos em estar desenvolvendo o sistema, essa nossa nova proposta, né? Desse conceito de sistema de informação. Aí a solução se esvetou, né? Mostrando de uma forma mais prática, como é que o sistema funciona, e a experiência, né, nessa validação dos pilotos, os resultados, né, que nós coletamos, e o que a gente pensa para o futuro, né, dessa solução. Bom, então o que motivou, né, como a Marcela falou, o professor Jonas também falou mais cedo, né, sobre o que motivou, né, essa criação dessa solução. Né? Então a gente sabe, né, que controlar as apoviroses, os vetores, né, tem importante papel na prevenção das doenças, né? Então, nesse caso, nesse projeto, o foco foi doenças transmitidas, né, pelo mosquito Aedes, então a zika, dengue e chikungunya. Né? E muitos municípios ainda realizam esse trabalho de forma manual, né? Então, lidando com os papéis, né, usando calculadora, lápis, todo aquele processo manual que demanda tempo, né? Demanda muito tempo e esforço. E é notório essa necessidade de ferramentas tecnológicas. E aí também, como já foi dito, é importante melhorar essa integração da vigilância epidemiológica, né, com a vigilância entomológica, né, e diminuir esse esforço através de investimentos, né, em tecnologias de informação e comunicação, TIC, e para melhorar a qualidade de dados, né, e com isso, no final, a gente ter informações efetivas geradas em tempo oportuno para a tomada de decisão. Né. E aí, com a nossa solução, né, o SysVetor, essa nossa nova proposta, a gente pontuou alguns pontos, né? Então, a gente observou que os dados georreferenciados, né, que muitas vezes no processo ele entra apenas lá no final, né, ou seja, onde eu tenho que gerar uma informação, então às vezes tem eu faço toda a geração de informação e apenas lá no final o gestor precisa de um mapa uma vez, um certo momento, e aí eu tenho que pegar os pontos, misturar com a informação para poder gerar aquele mapa georreferenciado. E a gente observou que, na verdade, o dado georreferenciado tem que dar desde o início, né? Então, a gente tem que controlar essa base, a base no imóvel, né, e nos territórios, nessa base de trabalho, desde o começo com dados georreferenciados, né, para que no final a gente tenha essa maior riqueza de informação gerada de forma automática. Né? E um outro ponto que nós pontuamos é trazer as atividades da equipe para dentro do sistema de informação. Tá? Então, muitas vezes a gente tem as equipes trabalham utilizando várias ferramentas, né, ferramentas manuais ou ferramentas tecnológicas, mas que não estão integradas. Né? Então, muitas equipes utilizam lá um papel, né, ou planilhas eletrônicas com software de escritório, né, um Excel, Google Planilhas, mas que isso não está trabalhado de forma integrada na solução. Né? Então, é importante representar isso dentro do sistema de informação, né, tanto esse planejamento, execução e acompanhamento das atividades, né, que isso consiga gerar outros elementos integrados, né, como uma lista de trabalho, como uma lista de acompanhamento entre as equipes, né, tudo isso para você conseguir melhorar a gestão da equipe no sistema de informação. Também pontuamos a importância, né, de mapear essa rede de unidade de vigilância, né, então a gente não trabalha sozinho, né, fato. Então é importante a gente pontuar quais são os parceiros, né, quais são as unidades que estão relacionadas, quais são os setores. Então é importante também a gente mapear quais são as unidades, né, que essa colaboração entre as unidades, o RH que trabalha dentro dessas unidades, né, e a gente criar um organograma, né, criar um fluxograma desses entes envolvidos. E um outro ponto, a coleta de dados. A coleta de dados sendo de forma, ela deve acontecer, né, de uma forma online ou offline, né, é importante ter consciência dessa falta de cobertura, né, adequada da rede celular. Então, a gente sabe que em muitos pontos, né, do Brasil a gente tem uma certa necessidade de melhorar essa qualidade da cobertura, e a gente sabe também que ainda está caro, né? O investimento ainda é pesado quando a gente fala de custo dos dados móveis, né? Então é importante também a gente pontuar essa questão. E o que é importante também a gente realizar a coleta de dados de várias formas, né? Online e offline. Que isso agiliza a geração da informação. Então, às vezes, um dado que está sendo coletado offline, ele demora um certo tempo, né, para poder entrar na nossa base de dados, né, e o dado online ele já entra, né, de uma forma mais rápida.
E aí, para isso tudo, né, no final a gente ter essa informação efetiva para a tomada de decisão. Né? Então, a gente conseguir gerar, por exemplo, informação georreferenciada, né, com maior qualidade, em menos esforço e com mais detalhes e maior riqueza de informação, como a gente está mostrando aqui. Bom, então, como é que é a solução que nós pensamos? Né? Bom, então a solução ela é composta de alguns elementos, né, aqui da esquerda para a direita. O primeiro elemento aqui é o SV Campo, né, que nós temos aqui o nosso aplicativo de coleta de dados em campo. Então, esse aplicativo ele vai coletar os dados e vai passar para um sistema chamado SV Gestor. O SV Gestor, né, o Sysvetor Gestor, ele informatiza as unidades, ele informatiza atividades na base de trabalho dos agentes, né? Então, das atividades, os imóveis que vão ser visitados, a equipe que vai estar trabalhando. Então, existe uma relação entre o aplicativo e o SV Gestor. Então, o SV Gestor passa os dados para o SV Campo, onde, por exemplo, com as atividades, o recurso humano envolvido, quais são os imóveis que serão visitados, né? E no final, essa informação ela é enviada para um módulo de inteligência vetorial, né? Onde a gente pega todos os dados que foram trabalhados no SV Gestor e também junta com outras fontes de dados, né? Então, para a gente conseguir ter, por exemplo, no mesmo painel, eu ter dados, ter informação sobre o caso da doença, né? Sobre casos da doença, né? E também os vetores associados àquele território, né? Então, é importante fazer uma integração da informação associada ao caso, naquele território, e também os vetores que foram tratados, né? Que foram controlados naquele território, para ver se está tendo alguma relação nesse sentido. Bom, e agora entrando aqui no Sysvetor, né? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Sysvetor Gestor, o SV Gestor. Quais são as atividades que ele informatiza na base de trabalho dos agentes, né, da equipe aí de vigilância e controle vetorial, né? Então, ele permite o cadastro de territórios, né, e imóveis de uma forma georreferenciada. Então, vocês podem ver aqui, né, do lado esquerdo, a gente tem aquele cadastro textual, né, onde nós temos aqui os dados, por exemplo, o tipo do imóvel, né, o porte do imóvel, se tem algum código, né, que já é praticado pela equipe do município, o território que ele está associado, né? E, ao mesmo tempo, a gente também registra esse dado já referenciado, né? Então, a gente consegue ver aqui do lado esquerdo o cadastro textual e também o cadastro já referenciado. Então, no momento do cadastro, a gente já cria um cadastro unificado, considerando tanto a parte textual quanto a parte já referenciada. Na parte, no Sysvetor Gestor, também nós trabalhamos o registro de atividades, né? Então, as atividades elas são planejadas, controladas, né? E acompanhadas pelos agentes. Nós também lidamos com gestão de recursos, né? Principalmente recursos humanos, né? E lista de trabalho, né? Então, também todas as atividades que foram planejadas, elas geram lista de trabalho que a gente pode estar registrando o trabalho dos agentes, né? Então, percebam que todos esses elementos eles são integrados, né? Sem eu precisar diminuindo aquela questão do retrabalho dentro da equipe, né? Então, e para que isso tudo no final a gente consiga ter dados, né? Dados gerados em relatórios e mapas georreferenciados, tá? Então, aqui a gente dando um zoom, né, para vocês verem como é que fica o cadastro de território e o cadastro de imóvel dentro do sistema. Então, a gente consegue ver todos os quarteirões mapeados, né? Então, a gente consegue cadastrar esses quarteirões no sistema e permitimos de duas formas, né, que esses territórios, esses quarteirões entrem no sistema, né? Tanto a gente pode desenhar os polígonos dentro da solução, dentro do Sysvetor, como também nós conseguimos importar de outras ferramentas, né? Então, a gente sabe que muitos municípios já têm uma base já referenciada, né? Então, por que ter que reconstruir tudo novamente no Sysvetor, né? Então, nós consideramos também a importação, né, dos dados georreferenciados, né? E nós conseguimos trabalhar em vários níveis de territórios, tá? Então, conseguimos trabalhar desde o município, desde o polígono do município, território do município, passando, né, por, de repente, um mapeamento de um condomínio, mapeamento do quarteirão, né? E até chegar no último nível, que é o nível de imóvel, né? No imóvel, a gente coleta a coordenada, tá?
Aqui, a gestão de atividades. Então, como eu falei, as atividades, elas são... a gente acompanha desde o planejamento da atividade, né? Então, no planejamento, nós definimos qual é o período de execução da atividade, quais são os imóveis que estão envolvidos naquela atividade, quais são os recursos humanos, né? Eu consigo também ter um acompanhamento nas atividades. Então, para evitar aquele acompanhamento por WhatsApp, por exemplo, ou por e-mail, né? Então, como eu falei no começo, a gente pensou no Sysvetor de uma forma integrada. Então, tudo que a gente pudesse integrar nessas atividades, a gente tentou desenvolver. Então, na atividade, nós temos também um momento lá de acompanhamento. Então, se de repente acontecer alguma situação, né, que a equipe precisa estar tomando conhecimento, a gente também registra isso tudo na atividade, para que tenha no mesmo registro tudo relacionado àquela atividade. Aquela atividade que nós definimos no módulo anterior, por exemplo, ela gera uma lista de trabalho, né? O que é a lista de trabalho? É uma forma organizada de você estar registrando o trabalho da equipe, né? Então, os agentes, supervisores, uma vez que eles foram associados àquela atividade, ele pode estar registrando o seu trabalho. E essa lista de trabalho, a gente consegue ver aqui, registrar tanto o trabalho que foi feito no campo, né? Então, nesse caso aqui, a gente está vendo uma visita, o formulário de visita para controle de ouvir-trampas, onde eu tenho aqui esses campos, na minha direita aqui, né? Desculpa, aqui na direita aqui do slide, onde você está vendo os agentes, supervisores, a data da visita, o pedido da visita, né? Então, esses aqui são os campos desse formulário. E também, na mesma lista de trabalho, a gente consegue registrar os dados do laboratório, né? Então, uma vez definido o imóvel, eu consigo registrar os dados do campo e os dados do laboratório, tudo associado a esse imóvel, né? Então, mais uma vez, trabalhando de uma forma integrada. E a gente consegue também, nessa lista de trabalho, ver os alertas, né, onde vocês estão vendo aqui o sininho, né, a representação do alerta, onde eu quero ser notificado de alguma situação que aconteceu durante a visita, né? Então, por exemplo, de repente o imóvel estava fechado ou não foi possível estar realizando aquela atividade, a gente registra aqui, automaticamente, né? Não é preciso você ter um trabalho adicional para registrar esses alertas. Então, basta que um valor seja informado no formulário que o sistema automaticamente cria esse alerta, tá? Então, aqui, a lista de trabalho permite que seja registrado todo o trabalho de uma forma organizada e integrada com a atividade, para que no final a gente consiga gerar esse tipo de informação. Então, a solução, né, o SV Gestor, permite que a gente gere a informação de uma forma tabular, né, aqui na forma de tabelas, onde a gente consegue ver aqui os territórios e qual foi o resultado dos índices, né, de acordo com cada território, e também de uma forma geoespacial, onde a gente consegue ver os imóveis que foram trabalhados e onde que está tendo a maior concentração, né, nesse caso aqui de ouvir-trampas, a maior concentração de índices positivos que eu preciso trabalhar para controlar essa arbovirose. No aplicativo de campo, né, um outro elemento aí da solução, ele trabalha também, mais uma vez, de uma forma integrada com o Sysvetor. Então, aquela atividade que nós definimos no Sysvetor, na base, ele aparece também no aplicativo de campo, sem eu ter que redigitar tudo novamente, né? Então, o Sysvetor, ele informa para o SV Campo todos os dados, né, que já foram definidos, para que o agente solar, no momento da visita, apenas complemente, né, registre o trabalho que foi realizado. Também possui, né, essa coleta de coordenadas geográficas, né, e ele permite tanto o registro da atividade, quanto também um cadastramento de novo imóvel, né? Se for necessário, de repente, está sendo realizada a atividade, percebe que mudou aquela situação no imóvel no momento do campo, o SV Campo permite que você cadastre um novo imóvel ou também atualize as informações daquele imóvel no campo, né? Um ponto importante, né, que a gente trabalha com cadastro de imóveis, né? Ou seja, diferente dos métodos, né, por exemplo, do SysPNCD, onde eu tenho que toda vez ter que estar cadastrando, né, informando qual foi o imóvel, não, ele recupera o cadastro do imóvel, que já foi realizado, né, anteriormente, eu consigo apenas associar as informações. Então, com isso eu consigo ter um histórico de todas as atividades que foram realizadas naquele imóvel.
No final do trabalho de campo, essa informação é enviada para o sysvetor, né, permitindo que gere a informação, né, de uma forma tabular ou georreferenciada, como vocês viram no slide anterior. E aí o terceiro elemento da solução, que a gente chamou de SVVis, né, de visualização, é o nosso modo de inteligência vetorial, né? Então, ele utiliza dados que foram coletados pelo sysvetor, né, tanto o sysvetor gestor e o sysvetor campo, né, e ele consegue gerar informações, por exemplo, esse aqui é um relatório de positividade das ovitrampas, onde eu consigo ver, por exemplo, em quais ovitrampas eu preciso colocar alguns esforços. Então, eu consigo ver aqui nas áreas que estão mais verdes, eu tenho 0, a quantidade de ovos é 0, e nas áreas que estão mais quentes, né, eu tenho aqui, por exemplo, as áreas mais em vermelho, são as áreas que têm maior quantidade de ovos, onde eu tenho que focar os meus esforços. Então, também eu consigo ver essa informação de uma forma georreferenciada. Então, eu consigo ver, por exemplo, nesse gráfico aqui de baixo, onde eu estou vendo o mapa, né, onde eu estou vendo aqui as áreas que estão com maior quantidade de ovos, que são as áreas mais quentes aqui, né? Então, no modo de inteligência vetorial, nós conseguimos mostrar vários indicadores, né, no formato de tabelas, gráficos e mapas, né, e também tendo essa preocupação com a integração, né, de dados, onde eu consigo ver também nessa solução tanto os casos de doença, quanto também quanto também dos vetores, né, com informações sobre os vetores. Aqui a gente dando um zoom nesse indicador, né? Então, para vocês verem melhor como é que fica a apresentação desse resultado. E aqui também a mesma informação, só que agora mostrando, né, de uma forma consolidada por bairro, né, quais são os bairros que têm maior quantidade de ovos. E aqui, esse aqui é um exemplo, né, como a gente citou nesse componente, que a gente consegue trabalhar com fontes de dados externas, né? Então, embora o Lira ainda não foi trabalhado dentro dessa solução, mas nós conseguimos pegar os dados do Lira, né, os dados que foram coletados do Lira, e fazer um trabalho, né, de tratamento nos dados, da importação, para conseguir gerar informação e também incorporar essa informação dentro do nosso painel, né? Então, também utilizamos dados externos que podem ser exibidos, né, que podem gerar informação dentro do painel do município, né? Então, nesse caso aqui, a gente está gerando, foi feito um trabalho de geração de informação do Lira nacional, né, Lira Brasil, com base nos dados que foram coletados do Lira nesse período. Também nós temos outros indicadores, né, e outras ferramentas, também no modo de inteligência vetorial, onde nós conseguimos ver o mapa de incidência por estado, né? Então, nesse caso aqui foi feito um mapa nacional, né, mas também é possível fazer esse mapa do município, né, para você conseguir identificar quais são os municípios, ou de repente dentro do município, quais são as áreas que merecem maior atenção. E aqui a gente também trabalhou um diagrama de controle do município, né, onde a gente pegou um intervalo de 10 anos de casos e tentou identificar aqui, né, mostrou identificar quais são um ponto de atenção, né, um período de atenção que merece, se tem uma prevenção, se tem uma possibilidade de estar ocorrendo um surto nesse momento, né. Essa ferramenta, né, o SVVis, nós utilizamos também, ele foi utilizado na sala de situação nacional da dengue, né, que foi realizada recentemente, agora em maio e junho de 2022, né, então ele foi utilizado para apoiar a geração de informação dentro da sala de situação, né, aqui o dashboard sendo mostrado no painel. E essa solução, pessoal, nós validamos, né, em 2 municípios, no município de Manaus e 7 Lagoas. No município de Manaus, nós validamos as atividades de pontos estratégicos, né, e visita domiciliar, né. Então, aqui vocês podem ver, né, aqui a equipe, né, então a equipe fazia todo o trabalho dentro da base, né, e saía para o campo com o celular, né, com o dispositivo móvel para realizar as atividades, né. Então, a gente pode ver aqui, inclusive, lado direito, né, no ponto estratégico, né, os agentes aqui no ponto estratégico. Isso aqui, no caso, era uma oficina, uma oficina mecânica, né, de caminhões,
onde eles coletavam, né, as amostras para depois levar ao laboratório, né? E também realizamos a visita domiciliar, né, o casa a casa, nas equipes. Então, as agentes, né, do lado direito aqui, identificavam alguns criadouros, né, e registravam isso, e essa informação chegava automaticamente, né, em tempo real para o sistema de informação. Já em Sete Lagoas, em Minas Gerais, nós validamos a aplicação do sistema nas atividades de ouve-trampas, né? Então, a gente consegue ver aqui, a gente aqui está instalando a ouve-trampa, né? Então, todo esse processo da ouve-trampa, tanto da instalação, a troca da palheta, né, e análise no laboratório, tudo isso foi controlado dentro do Sysvetor, né? Aqui a gente também realizou todo esse processo, né, durante a validação, então treinamento, implantação, né, esse acompanhamento. E, inclusive, no piloto, foi muito interessante que a nossa metodologia contemplava também a obtenção de feedbacks, né? Então, diferente, né, de momento de validação pontual, a gente ficou acompanhando durante alguns meses, com reuniões semanais, né, ou quinzenais. Nós coletamos esse feedback e aí esse próprio feedback serviu para melhorar o sistema. Então, justamente o que a Marcela falou, né, uma vez definido esse processo de trabalho, nós utilizamos esse feedback para melhorar essa informatização desse processo de trabalho junto com a contribuição, né, da equipe. E o que nós conseguimos observar aqui né, de aspectos positivos, né, nessa solução? Nós percebemos que tivemos uma agilidade para mudanças, né? Então, um dos pontos, né, que nós consideramos essa flexibilidade da solução, né, como a Marcela apontou muito bem. Então, às vezes a gente não quer fazer mudança no sistema de informação porque demanda um certo esforço, né, de reprogramação, mudança de código-fonte, e a gente não tem, muitas vezes os municípios não têm o recurso, né, um programador, né, uma pessoa de TI, para estar alterando esse formulário. Então, nós consideramos que o nosso formulário fosse flexível, né? Ou seja, aqueles dados, né, onde eu tenho lá o objetivo da visita, né, a data, hora, se teve alguma intercorrência ou não, a gente pode estar acrescentando outros campos também, né? Acrescentando ou também retirando alguns campos. Então, quando nós começamos o piloto, né, dos municípios, a gente começou com um formulário, só que esse formulário ele foi alterado com o tempo, né? E aí para que realmente o processo ficasse melhor. E aí, sem aquela necessidade de toda hora eu ter que mudar um campo e esperar algumas semanas, né, para refletir, não, isso foi feito no momento, né, e rapidamente, em horas, né, ou no máximo no dia seguinte, o formulário já estava disponível para continuar a atividade, né? Então, o formulário flexível, essa flexibilidade do sistema de informação ajudou muito, né? A gente percebeu que foi muito mais prático e rápido manter a continuidade da operação. Observamos uma diminuição no tempo, né? Principalmente na revisão dos registros, né? E na geração da informação. Então, com o sistema de informação, né? Tanto quanto a coleta de dados no dispositivo móvel quanto na base, né, isso permitiu os cálculos automáticos. Não foi preciso, né, usar lápis, calculadora, ter todo aquele processo de geração, cálculo manual, né? Então, isso foi rapidamente gerado pelo sistema. E a informação ela ficou disponível, né, com maior facilidade. Então, caso fosse preciso um outro relatório, né, então, como os dados estavam lá e a ferramenta permite a criação de relatórios também flexíveis, né, onde eu posso criar relatórios no próprio sistema, dentro do próprio sistema, sem a necessidade de estar codificando, reprogramando algo que já foi feito, a gente pode também estar mesclando dados, pode estar criando um novo relatório conforme a necessidade da equipe, né? E também com análise geoespacial, né? Então, isso permitiu também que a equipe tivesse sempre as duas visões, né? E sem ter que levar para softwares específicos, por exemplo, sem ter que levar para o QGIS, sem ter que levar para o ArcGIS para estar gerando uma informação geoespacial, né? Isso pela própria solução, pelo próprio Sysvetor, isso já era possível, né? E caso, né, a equipe já está acostumada a trabalhar, né, com algum outro software, né, de apoio,
né, para a geração da informação, a solução também permite a exportação de dados integral, né? Então, a equipe que, poxa, eu já estou acostumado com a minha informação sendo gerada em outro software, ele pode exportar esse dado e levar lá para o software que ele já está acostumado, né? E, por fim, nos aspectos positivos, nós percebemos também a facilidade de acompanhamento, né? Então, o registro era compartilhado, então, algo que era muito legal, né, que a equipe tinha muita necessidade, é que, se de repente a pessoa do laboratório precisasse daquele registro e o registro estivesse na equipe de campo, né, isso foi um problema que foi sanado, porque o registro é digital, né? E, por ser digital, ele consegue ser visto em vários locais, né? Então, de repente, o supervisor quer olhar o registro, né, que foi feito no campo, e também o laboratório precisa tirar alguma dúvida se foi coletado ou não no campo, né? Ou saber alguma informação sobre a amostra. Então, o laboratório, outras pessoas, todo mundo conseguia compartilhar de uma forma muito mais fácil o registro, porque o registro era digital e é muito mais fácil compartilhar, né? Então, inclusive com acesso à distância, né? Então, às vezes, você não tem aquela equipe localizada no mesmo local. Então, com o registro digital, você tinha uma equipe do laboratório, né, localizada em outro prédio e a equipe do campo também visualizando o mesmo registro. De pontos de atenção, o que nós observamos, né? Devido a essa questão, né, algo que a gente pontuou, né, sobre a riqueza da informação, né, para a gente ter riqueza de informação, também precisa de mais dados, né? E para isso foi necessário a gente, depois que definiu o processo de trabalho, também revisar alguns cadastros, né? Então, é importante também a gente dedicar um esforço para que esse cadastro seja bem feito, né? Uma boa qualidade dos dados, também dedicar um certo esforço para esse cadastro georreferenciado, né? A revisão adequada do cadastro georreferenciado. E a gente percebeu assim que, com a logística proporcionada pelo sistema, o cadastro, esse esforço na manutenção do cadastro diminuiu também, porque a gente não tem tudo separado, então isso foi tratado de uma forma integrada dentro do sysvetor, né? E esse cadastro, uma vez, né, embora consuma muito tempo, né, consuma um certo tempo, digamos assim, para realizar e manter esse cadastro, mas é um cadastro que era reutilizado várias vezes, né? Então você não tem aquele trabalho todas as vezes que você faz a atividade, mas você faz o trabalho uma vez só, você reutiliza esse cadastro do território e do imóvel. Também é necessário, foi importante a gente pontuar que teve adequações no sistema, né, mas com o intuito, né, de otimizar o trabalho, né, nós adequamos alguns mapas, a análise de dados e também critério de usabilidade, né, nós tivemos que também pontuar. É importante também a gente considerar é importante o esforço no treinamento e no suporte local, né, durante essa fase de implantação, e infraestrutura de TI. Né? Então, nem todos os municípios, no momento, a gente percebeu assim, que tinha uma certa dificuldade com os computadores, né, dispositivos móveis, né, e conexão de rede. Então, foi muito importante a gente, por exemplo, para os municípios que no momento não tinham dispositivos móveis, a gente sempre possibilitou um plano B, digamos assim, né? Poxa, eu não tenho um dispositivo móvel para estar registrando esse dado no campo, mas de repente naquele momento eu posso estar registrando o dado na base, né? Então levando coletando em papel e depois registrando na base, no sistema, sim, é possível. Então é importante também de considerar várias formas de entrada do dado, né? Então, caso alguma coisa caso o município não tenha condição ainda de ter dispositivos móveis, o sistema também permite que esse dado seja coletado na base, né? E inicialmente ser coletado em papel, né? E conexão de rede também, né? Como nós pontuamos, a nossa solução também permite que seja trabalhado offline e online, né? Então, isso foi importante também para um ponto de atenção que é importante citar. E, como o futuro da solução, o que a gente pensa, né, daqui para frente? Avaliar o uso da solução, a aplicação da solução em outras atividades. Então, como o Lyra, né, nós estamos focando agora no desenvolvimento de módulo do Lyra e também de outros vetores, né, como o Chagas, né, leishmaniose. Então, é importante também a gente estar expandindo o uso da solução e avaliar em outras atividades, né? E aplicar em outros contextos, né? Então, nessa validação, nós utilizamos foi um controle municipal, né? E a gente pensa em expandir isso para o controle regional e estadual federal, né? E também em outros vetores, como eu já citei.
e também ter versões simplificadas da solução, né? Então, simplificadas e com recursos adicionais, né? Então, esse aqui foi, no caso, a gente considerou, foi feita uma análise, que nós temos, por exemplo, municípios que têm condições, né, de estar implantando, né, a solução na sua totalidade, né? Que já tem um cadastro muito bem feito de territórios, de imóveis, inclusive com georreferenciamento, né? Já tem processos definidos, né? Então, esses municípios que já têm essa base, né, é muito mais fácil estar utilizando essa solução na totalidade, esse vetor na totalidade. Mas ainda existem municípios que não têm todos esses recursos, né? Então, às vezes, não tem uma equipe preparada para lidar com o georreferenciamento, né? Não tem computadores suficientes, não tem dispositivos móveis. Então, a gente pensa em estar desenvolvendo uma solução simplificada para esses casos. E, por fim, avaliar outras formas de continuidade, né? Forma de continuidade após o final do projeto, né? A gente focar nessa governança do sistema de informação, né? De como vai estar definido quais são os atores, os processos, né? Então, é importante a gente estar discutindo sobre isso, né, em outros projetos, e evoluções do produto, né, e como é que vai se dar a implantação e operação, né, uma vez que o sistema já estiver disponível para uso, né. Por enquanto, ele ainda está em avaliação, né, já é uma versão inicial da solução, né, que já foi validada em alguns municípios, e, inclusive, os dados que foram gerados pelo sistema foram utilizados para a tomada de decisão, né? Mas a gente pensa sempre estar evoluindo as versões do sistema para que ele ganhe cada vez mais maturidade, né? E aí, quando chegar a um certo nível de maturidade, ser disponibilizado também para outros contextos. E aqui, né, o nosso agradecimento a todas as pessoas, né, as entidades envolvidas aqui nessa solução, né? Então, que tornaram esse projeto possível, né? Então, aqui os agradecimentos, né, ao Ministério da Saúde, o UNB, Finatec, Sala de Situação do UNB, Instituto Federal do Amazonas, a Prefeitura de Manaus, a Prefeitura de Sete Lagoas e a Secretaria Estadual de Saúde aqui de Minas Gerais, né? E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez aqui pelo convite de estar aqui com vocês. Muito obrigado, professor Rogério, pela excelente exposição. Agora a gente vai abrir aí para as perguntas. Gladson e Regina, por favor, me ajudem aí. Tudo bem, Paulo. Antes da gente abrir para as perguntas, é só registrar aqui também é bom. Tá? Nós temos participando profissionais da Prefeitura de Tatuí, Jandira, Guaíra, Araraquara, Sumaré, Tocantins, né, Araguaia, Tocantins, Prefeitura de Serra Negra, Taubaté, Santana de Parnaíba, Prefeitura de Tambaú, Itapetininga, Itajaí, Santa Catarina, São Carlos, aqui interior de São Paulo, Prefeitura de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Itanhaém. Então, além das UBS de São Paulo, nós temos profissionais de várias UBS ou de várias prefeituras de serviços distribuídos pelo Brasil afora, né? Interior de São Paulo e Brasil afora. Então, agradecer a presença de todos e, ao mesmo tempo, parabenizar a palestra dos nossos convidados. Foi bastante enriquecedora, apresentando esse sistema de coleta de informações que tão importante, né? Nós sabemos que informação de qualidade e bem disponível é o que há de mais importante para que nós possamos executar os nossos serviços rotineiros, né? Então, eu vou deixar para você, Paulo, se você tiver alguma questão, mas aqui tem algumas colocações, né? Primeiro tem o Renato Sugimoto, da UBS de Jaçanã, né? Ele faz uma colocação, ao mesmo tempo uma pergunta aqui. Em municípios já com situação endêmica para a dengue, a investigação de local de provável infecção ainda é válida ou será sempre considerado como autóctone? Não sei se é uma pergunta que pode ser respondida pelos palestrantes, que é uma questão bem específica dos serviços, né? Se todos os casos de dengue, quando ocorrem, já são considerados como autóctone, independentemente do local de provável infecção. Tem alguma questão relacionada aí ao sistema de informação que foi apresentada? Bom, acho que tem aí uma discussão interessante, realmente.
professor Glass, que é a relação entre a importância da vigilância epidemiológica. Então, uma das questões que nós estamos tratando no Cisvetor é a possibilidade de que ele converse com o SINAM, né? Quer dizer, eu, a partir de um caso notificado, eu tenho desencadear de uma ação dentro do sistema, que é o bloqueio. Então, a ação de bloqueio, ela basicamente vai ser igual, ela não vai mudar. Por quê? Porque eu quero conter a transmissão. Mas, do ponto de vista da vigilância, é importante eu entender um caso importado. Por quê? Porque pode ser um sorotipo que eu não tenho circulante no meu município, e isso pode afetar completamente a dinâmica da epidemia no meu município. Até um cenário, às vezes, de uma população que já circulou uma variante, eu tenho lá o controle daquela situação e, de repente, entra uma nova variante, e aí eu tenho um cenário totalmente diferente. Então, é importante pensar investigar o caso adequadamente para entender esse cenário. Legal, ok. Ainda, Paulo, do Renato Gimoto, que é da Universidade, ele tem uma colocação, vai na linha do que o professor Sérgio Caminé colocou, né? Oi? Desculpa, Rogério Caminé, perdão, gente. O Renato, ele coloca o seguinte, na ausência, né, de dispositivo móvel para coleta de informações, ele sugere coleta de dados de campo, mas com carregamento online das informações em 2 horários do dia, um no horário do almoço e outro ao final do dia. Pode ser uma saída viável e agilizaria o fluxo de informações. Isso é lógico, né? Numa eventual situação de não haver a possibilidade de plotar essas informações diretamente, por exemplo, num tablet ou outro dispositivo móvel, né? O pessoal traz isso como sugestão e vai na linha do que o professor Rogério Caminé colocou. Só uma colocação. Paulo, passo a bola para você. Tem uma outra pergunta, uma colocação também da Regina Gentil, que nos ajuda aí na coordenação. Como sensibilizar e envolver a população de forma efetiva para que seja aliada ao combate do mosquito? Não sei quem poderia responder. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente não trouxe as respostas aqui ainda, né? Esse projeto, como eu comentei, o projeto Arbo Control, ele envolveu vários componentes. Um dos componentes era esse componente da tecnologia, em que envolveu a avaliação dos sistemas e o desenvolvimento de um sistema de informação para a organização dos dados. Agora, existe um outro componente, que é o componente de educação e comunicação, que é liderado pela professora Valéria Mendonça, lá na UNB, e que ela justamente objetivou entender como é que está esse processo nas escolas e como é que está o entendimento da população. E isso é uma ação fundamental. A gente precisa estudar comunicação. Comunicação é uma ciência, não é uma coisa que a gente faz de maneira voluntariosa porque a gente acha bonito, né? Então, da mesma forma que a gente está trazendo a ciência para o debate aqui dentro, a gente precisa também trazer a ciência para o debate da comunicação. Complementando o que o Jonas comentou, a gente precisa tratar essa parte da comunicação de forma específica para os públicos específicos, né? A gente tem a parte da comunicação de risco, que é bastante importante para todos os agravos, e assim como para a dengue e para as arboviroses de uma forma geral também é bastante importante. Então, entender quais são os públicos que nos são aliados nessa situação, nesse cenário que a gente vive, para fazer mensagens mais efetivas, ou mesmo públicos que são contrários, para ver como que a gente consegue desmistificar algumas fake news, por exemplo, e tratar diretamente na dificuldade que esses públicos têm. Então, é importante a gente investigar o público-alvo e os diversos cenários de uma forma mais específica para poder ter efetividade nas ações. Excelente. Paulo, eu vou por aqui, continuo por aqui, registrar que nós alcançamos 280 visualizações, tá? E ainda temos aqui registrado, né, a participação do pessoal da Prefeitura de Penápolis, Taquaral, Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e Santo André. E já vou colocar a pergunta que você trouxe, Paulo. Qual é o custo para instalar esse sistema Cisvetor? Qual é o custo para a instalação desse sistema? Bom, o Rogério pode complementar. Não sei se o Rogério quer complementar, mas, assim, de maneira geral, esse é um sistema desenvolvido com financiamento do governo federal. A nossa proposta atualmente é justamente que esse sistema seja um código que pertence ao SUS, ou seja, a ideia não é ter custo para financiar
a instalação, mas para que a gente consiga desenhar a estratégia de financiamento para o desenvolvimento contínuo do sistema. Uma coisa que é importante a gente entender, e que talvez a gente tenha errado nesse processo como um todo, é que muitos dos nossos sistemas não permitem o desenvolvimento contínuo. O financiamento é pontual, desenvolve o sistema e para. E, atualmente, um sistema que ficou 1, 2 anos sem ter atualização no seu código, ele é um sistema totalmente obsoleto. Eu preciso praticamente reescrever ele novamente. Então, não vale mais a pena, porque mudou tão rápido a tecnologia. Então, nós precisamos construir um modelo no Brasil em que a gente consiga ter esse financiamento contínuo para o desenvolvimento do sistema. E é nessa direção que nós estamos trabalhando. A ideia é envolver secretarias estaduais de saúde para que a gente possa criar uma lógica em que cada secretaria estrutura esse sistema para os seus municípios ou capitais, né, os municípios com uma condição maior de ter infraestrutura de tecnologia para poder hospedar esse sistema e continuar o desenvolvimento para todas as secretarias. Interessante. Maravilha, Paulo. Tem a participação da Laura Márcia. É uma sugestão, né? Ela está dizendo o seguinte: seria ótimo uma outra live com esse outro componente do ABOCOMP, Educação e Comunicação. Ao mesmo tempo, ela parabeniza pelo trabalho e salienta que é muito importante. Nós aqui agradecemos a presença da Laura. Então, ela está trazendo essa sugestão, né? Uma live falando sobre essa questão do ABOCOMP, a componente Educação e Comunicação. Passo a bola para você, Paulo. O Renato também continua, Renato Shishimoto, né? Que ele também ressalta que é muito interessante esse sistema, pois você pode implementar pontos de apoio espalhados pelo território para as atividades de campo e a gestão do trabalho e análise centralizada. Ele está elogiando aí o sistema, né? Mais alguma aí? Não tenho. Só queria fazer uma colocação em relação a... Sim, a coleta de informações ela é de fundamental importância para que a gente possa exercer esse trabalho de vigilância, prevenção e controle de vetores. E o trabalho no campo, à medida em que a gente conseguir, foi colocado pelo professor Jonas, né, no início lá, a questão de que o agente vai para campo, muitas vezes ele vai para ver só mosquito da dengue, outro depois vai só para ver roedores, outro só para ver criatomíneas. Se a gente puder, de fato, caminhar no sentido de unificar sistemas de informação e sistemas de georreferenciamento, no sentido de que a gente possa ter um olhar para o território, o indivíduo que está dentro daquele território, dentro daquele ambiente, dentro de um conceito de saúde única, né? De tal modo que nós possamos compor informações para que nos possibilite agir dentro do ambiente de uma forma sistêmica, otimizando recursos financeiros, otimizando logística, otimizando recursos materiais, seria assim o ideal para que a gente pudesse, no futuro próximo, de fato atuar dentro do conceito de saúde única e desfragmentando o olhar que se tem em relação à questão das doenças causadas por vetores, né? A gente trabalha e milita nessa área há bastante tempo e a gente tenta fazer essa correção, né? Nós temos equipes que trabalham só o vetor da dengue e outros que trabalham só roedores, outros que trabalham só criatomíneos, e essa fragmentação, esse olhar fragmentado da questão, né, da saúde do indivíduo que está dentro daquele território, ela não nos favorece no sentido de exercer de forma efetiva e eficaz, de fato, o trabalho de prevenção e controle lá no território, lá na base, né? É só uma colocação que eu queria fazer, né? E aí, partindo desse sistema de informação, de software que foi apresentado, e imaginando, daqui para diante, uma estrutura de informação, de coleta de informações, com esse teor, que pudesse albergar, ao mesmo tempo, informações referentes a outros vetores, a outras condicionantes de saúde relacionadas a vetores, a pragas que está naquele território, seria o ideal para que a gente pudesse, paulatinamente, construir, de fato, um processo de vigilância, prevenção e controle de animais filantrópicos de interesse para a saúde pública. É algo que a gente procura, que a gente persegue, né? Aqui no município, a gente está tentando imaginar algo nesse sentido. É só uma colocação.
Se me permite, Gladstone, realmente essa sua fala ela é um pouco do que a gente tem perseguido com o Cisvetor, né? Entendendo que é isso. Assim, eu lembro das minhas primeiras atuações aí no interior de São Paulo, discutindo vigilância ambiental, justamente isso. Se um agente de saúde chega na casa de um morador e ele quer escutar escorpião, o agente tem que ser capaz de falar escorpião. Não adianta ele querer falar dengue, falar Aedes, para um morador que quer escutar escorpião. Ele primeiro precisa escutar escorpião, depois ele vai tentar falar do Aedes, porque o problema daquela pessoa não é o Aedes naquele momento. Então, a gente precisa ser capaz de ter essa flexibilidade, porque a gente se conecta justamente com a fala da professora Marcela, de que a comunicação de risco ela envolve entender a necessidade daquele receptor da informação. Então, a gente hoje tem muita dificuldade, a gente vai para um processo mecânico, né, que acaba sendo um processo que eu brincava com os meus agentes que eles viravam vira-potinho, quer dizer, ele deixa de ser um educador, ele passa a ser um vira-potinho. Então, como é que a gente transforma essa ação no território, né? Então, com base nisso que a gente mobilizou essa equipe, o Rogério tem conseguido trazer isso para uma estrutura concreta de sistema de informação, mas que ela ajuda o agente em campo. Então, o agente passa a ter um histórico daquele imóvel. Eu chego numa casa, ela não é uma casa que foi colocada ali hoje, ela está lá há anos, ela tem um histórico de visitas, ela tem um histórico de problemas, que às vezes, naquele momento da visita, o agente novo vai achar, nossa, essa casa é uma casa problema, mas ela talvez já tenha sido muito pior no passado. Então, se eu entendo esse histórico, eu passo a poder atuar de maneira muito mais propositiva naquela casa e reconhecer as melhoras e não ficar olhando aquilo como um problema constante, né? Então, eu acho que é isso que a gente vem tentando trabalhar no Cisvetor e a gente espera e a gente vê aí algumas revoluções desse processo, ou seja, uma mudança no processo de atuação no casa a casa, na visita domiciliar, no olhar das vigilâncias sobre o território. Então, a gente passa a olhar o território de maneira mais complexa, com essa estrutura já referenciada, e a gente passa a discutir um novo modelo de sistema de informação e de desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque hoje os sistemas de informação, como eu comentei, eles enviam dados para o Ministério, eles não otimizam o processo de trabalho do nível local. E o que a gente está propondo é essa otimização. E a gente está propondo um modelo de desenvolvimento, ou seja, a gente criar uma rede que financia o desenvolvimento de software para o SUS e não simplesmente o Ministério investir recursos e o sistema ficar estático para sempre. Exatamente isso, professor Jonas. Perfeita colocação. É como nós pensamos também. Tá? Exatamente. Paulo, tem uma pergunta da Milena Soares aqui. Mirela Soares, tá? Ela gostaria de saber se há algum planejamento para a aplicabilidade dessa ferramenta com relação ao controle do mosquito palha, o Lutzomia longipalpis. Eu deixo para os senhores e senhoras responderem. Estou aqui entrando, Rogério. Por favor, Rogério, se defende aí. Porque, mas, assim, a gente já trabalhou com a Aedes nesses primeiros ciclos, que é o principal. A gente já começou um projeto em colaboração com o Ministério da Saúde para a estruturação para os teatomínios e esperamos aí que o próximo na fila sejam os flebotomínios. Mas parte do desafio é a gente conseguir, nesse momento, dar continuidade. Esse ciclo do Cisvetor, ele se encerra agora, esse mês, né? Então, foi um ciclo de financiamento e a gente vem buscando novas parcerias com o Ministério da Saúde e com secretarias para continuar esse ciclo de desenvolvimento e ampliação dos pilotos, né? A gente fez, como o Rogério mostrou, 2 pilotos nesse primeiro ciclo do Cisvetor. A gente espera continuar nesses municípios e começar a expandir para outros municípios parceiros aí essa possibilidade de estruturação do sistema de vigilância entomológica. Isso, exatamente. Se me permitem, só contribuir um pouquinho aqui também. Então, o sistema ele foi desenhado, né, para ser flexível, né, como nós já comentamos, né, inclusive é um dos atributos muito importantes, foi pontuado pela Marcela. Então, hoje, para acrescentar um vetor, né, é muito simples. A gente apenas faz essa especificação do vetor, coloca os formulários, relatórios, né, desenha todo esse processo, né, de tratamento do vetor. Inclusive, nós já fizemos isso, né, com triatomínios, né, então, realmente o esforço foi mínimo, né, para conseguir adequar o software, né, ou configurar o software para isso, né. E agora nós estamos nesse modelo, né, de tentar encontrar uma solução de como é que a gente pode tornar isso possível, né, levar essa aplicação do software aos municípios, né, municípios, estados, enfim, né, em vários contextos de aplicação. E agora a gente realmente está conversando, né, com os municípios, com estados, com secretarias, né, para tentar identificar, né, como é que a gente pode estar fechando essa forma de investimento, né, para tornar isso possível. Mais alguma questão aí, Gladson?
Não tenho mais nenhuma questão, só o pessoal, bastante, o pessoal elogiando. Sandro Alberto, concordo com o professor Jonas, a gente tem que estar muito bem informado para, no mínimo, tirar a dúvida do munícipe. A Janaína Silva, de Machado, interior de São Paulo. A Paula Souza acabou de fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver. Sou formado em biologia e trabalho no combate à dengue em Araraquara. Acredito que uma das maiores dificuldades para essa mudança é sensibilizar o próprio agente de que o trabalho não é só sobre dengue, sim, indo nessa linha, né, de um trabalho mais sistêmico em relação ao controle de vetores. Enfim, não tem mais nenhuma questão por aqui, Paulo. Também não notei mais nenhuma. Eu acho que, se não tiver mais nenhuma questão, a gente poderia encerrar. Sim, poderíamos, né? Então, acho que mais uma vez aí a comissão organizadora, né, agradece aí a presença e a participação de todos, todas que estão participando do evento, mais uma vez. Agradecer também ao professor Jonas, professora Marcela, professor Rogério, pela excelente exposição e também que trouxe um tema, né, diferente dos temas que nós temos acostumado a apresentar aqui, que é esse sistema de vigilância que eu acho que é muito importante o pessoal ter conhecimento. Então, em nome da comissão, a gente agradece a participação de todos. Se vocês quiserem fazer algumas considerações gerais, professor Jonas, Marcela, Rogério, fiquem à vontade. Bom, eu queria agradecer a oportunidade que vocês nos deram de compartilhar um pouco com uma rede que é considerada de excelência no país, né, que é a rede de vigilância aí no estado de São Paulo e a liderança da Covisa. Eu acho que para a gente é um prazer poder compartilhar com vocês essa experiência nossa. A gente vem atuando muito nesse debate sobre vigilância entomológica, tentando trazer uma pauta que muitas vezes ela fica muito focada na entomologia e não na vigilância entomológica. A gente entende que há um espaço aí de construção do conhecimento que a gente precisa desenvolver e fortalecer, que é essa integração com a vigilância epidemiológica. A gente acabou desenvolvendo um curso EAD autoinstrutivo que está disponível na plataforma da PROEP, proep.org.br. Quem tiver interesse pode conhecer esse curso lá dentro. E a gente espera seguir aí no desenvolvimento do Cisvetor para contribuir com essa inteligência no controle de vetores que a gente precisa construir no país. A gente ainda vem perdendo batalhas, mas a gente espera que com essa ferramenta a gente consiga otimizar os nossos tempos para que a gente colete dados com o mosquito e atue sobre ele, não sobre os netos dele. Tá bom? Muito obrigado aí e seguimos à disposição na sala de situação da Universidade de Brasília. Obrigado, professor Jonas. Marcela? Agradecer também pelo convite, foi uma honra estar com vocês hoje, disseminando um pouco do nosso trabalho, e espero estar contribuindo aí, me coloco à disposição também para quem achar necessário, podem contactar com a gente, e um bom dia a todos. Obrigado, professora Marcela. Professor Rogério? Olá, então, mais uma vez agradecer aqui o convite, né, estar aqui com vocês, a gente está compartilhando, né, soluções sobre esse tema, e para a gente, assim, né, eu sou da área de desenvolvimento de software, é muito importante a gente estar participando desses eventos, né, onde a gente consegue escutar, né, de vocês necessidades, né, feedbacks, então é muito importante, assim, é um público, assim, que a gente gosta sempre de estar perto, né, porque não adianta a gente estar desenvolvendo soluções tecnológicas, né, pensando em tecnologias que a gente gosta de estar lidando, mas a gente não está entendendo a necessidade de vocês, né, então é muito importante a gente ficar próximo e a gente adora participar desses eventos. Muito obrigado, gente, mais uma vez, um grande abraço. Obrigado, professor Rogério. Agradecer, Paulo, ao professor Jonas, a Marcela, ao Rogério. E, Paulo, precisa lembrar que fica disponível depois, né, essa palestra no canal do YouTube da faculdade. Quem não pôde estar acompanhando agora tem a possibilidade de acompanhar depois, fica à disposição depois de editado, né? Sim, alguns dias, eu não me lembro quanto tempo, mas ela fica disponível. Todas as palestras ficam disponíveis lá no canal do YouTube da faculdade. Bom, não tendo mais nenhuma questão, Regina, quer fazer alguma colocação? Eu quero, na verdade, agradecer aí a participação de todos os palestrantes, né? Dr. Jonas, professora Marcela, professor Rogério. Eu, particularmente, gostei muito assim, de conhecer esse projeto, né?
a gente pensa assim numa coisa ideal, seria ideal que todos os municípios do Brasil, né, do país, pudessem, enfim, ter algo parecido, né, para poder viabilizar melhor todo o trabalho que é feito em relação à vigilância. E no caso, o piloto foi com a Aedes aegypti, né, mas como já foi comentado, extrapolar aí para os outros vetores, né, que é de suma importância. Então, eu fico aqui com a minha gratidão e a participação de todos. E poder também participar, né, da comissão organizadora, que está sendo bastante enriquecedor. Muito grata. Obrigado. Então, só lembrando que a próxima palestra será dia 31/8, né, na última quarta-feira do mês de agosto, sobre esporotricose. E desejar, então, a todos um bom dia e obrigado pela participação de todos aí.